Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu sou o Conrado, junto da Lu. Nós estamos aqui humildemente, né, ciente das nossas limitações, né, fazendo o nosso estudo, as nossas interpretações do livro Mãos Unidas. Já estamos aqui no capítulo 28, já avançamos bastante. Quem está chegando aqui pela primeira vez, né, pode pesquisar aí no canal do Raio de Luz os capítulos anteriores, né, para também estudar com a gente, que eu acho que vale bastante a pena, tem nos ajudado muito, Lu, e o propósito é dividir, né, toda essa sensação de fortalecimento que a gente tem após esse estudo, né, Lu? Dividir com Com todos. certeza. Com certeza. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. E nós temos um pessoalzinho bem fiel que está toda semana conosco assistindo, né? Muito bom Sim. ter vocês junto com a gente. E esse livro realmente, né, toda vez a gente fala porque ele trouxe para nós uma noção tão grande, né, informações tão importantes sobre como, principalmente nesse momento, suportar tudo que a gente vive, né? Quando estamos de mãos unidas. Como facilita, né? Essa noção do que seja fraternidade. Não só a noção, mas agora a vivência da fraternidade, que aos poucos nós estamos aprendendo, né, Conrado? Claro, Lu, esse sentido de que juntos somos mais fortes, juntos podemos mais. É esse o propósito desse livro. Com Até certeza. porque a circunstância vivida atualmente, né, Lu, é uma circunstância inusitada e até certo ponto de muito sofrimento, né, Lu? Sim. Porque ter que estar em casa, né, ter que estar confinado, muitas coisas da nossa rotina se alterando, gera desconfortos, gera incertezas, né, angústias, ansiedades, e que, obviamente, né, quando a gente tem alguém que nos ampara, alguém que está do nosso lado, né, para dividir esses momentos, é muito mais fácil, Lu. Então, um Muito. conceito amplo mesmo, né, de estar junto, né, de não achar que Sim. sozinho é capaz de tudo. Entender que, sim, precisamos um dos outros, Lu. Com Faz muita certeza. diferença. Faz toda a diferença, né? Toda a diferença. É tão bom quando você recebe um carinho, recebe um apoio, né, Conrado? Você está passando um momento difícil, você recebe uma mensagem, um telefonema, o que quer que seja, né? A gente se sente junto, né? E um fortalece o outro, é isso que você disse. E Isso é muito importante. nesse livro ele já trouxe vários capítulos para a gente, né, destacando cada aspecto, né, da nossa personalidade ou situações do nosso dia a dia, onde a gente pode buscar essa fraternidade, né, que vai facilitar muito essas vivências, Lu. Queria aproveitá-lo e dizer para vocês que nós temos, além do Mãos Unidas, que está caminhando, a gente já tem pronto um estudo do livro Calma, também, de Chico Xavier, psicografado por Chico, de Emmanuel, né? Que está pronto, capítulo por capítulo, que é um livro também fantástico, que trouxe muita coisa legal, foi no princípio da pandemia, né? Então falou, calma, tudo vai passar, as coisas vão melhorar, né? Foi muito legal aquele estudo. Anteriormente nós temos também Pensamento e Vida, que é uma obra-prima, né, de Emmanuel. Então, quem tiver interesse, pesquisa aí no conteúdo do canal Raio de Luz, que vai encontrar esse material para estudo. Com certeza. E vamos nós em mais um, né, Conrado? Vamos que vamos. Antes, vamos pedir a nosso bom e amado Mestre Jesus que envolva todos nós, que possamos nos manter numa vibração de paz, numa vibração elevada, e assim, através da espiritualidade amiga, possamos absorver os ensinamentos, assimilar aquilo que é importante e que possamos colocar em prática. Então, que sejamos nesse momento envolvidos pelo amor e pela luz do Mestre. Assim seja. Né? Que assim seja, né? E olha lá, olha o título, Conrado. Missão Espírita. Nós estamos num canal,
né, de uma casa espírita. Né? Nós vivenciamos a doutrina espírita, né, Conrado? Ela faz parte das nossas vidas. E hoje Emmanuel trouxe um capítulo para nós sobre a missão espírita, né? Então, ele vai nos mostrar, missão é uma coisa óbvia, né, Conrado? O que é que você tem que fazer, né? Quais são os seus, a sua meta a ser atingida, né? Eu estou pensando aqui, ele vai nos orientar, talvez, né? Falar como agir, né? Como um espírita, no momento que nós estamos vivendo, deve agir, né? O que se espera de um espírita? Não que ele seja diferente de qualquer outra religião, todas temos missões, somos todos importantes, somos todos pecinhas de um grande tabuleiro, né? Então, não há distinção, não há preconceitos algum, mas aqui ele está direcionando para o espírita. Então, nós vamos ver o que ele traz para nós como missão, correto? Sim, Lu. De qualquer forma, Lu, eu acho que esse capítulo ele está bem direcionado, né, para os estudantes, né, da doutrina espírita, mas ele cabe para todos, qualquer um, né? Ele cabe para todos, porque a missão final de todas, que é a prática do bem, a missão de se tornar uma pessoa melhor, melhorar padrões de comportamentos, que eu acho que vai desdobrar para isso, né, o conteúdo desse capítulo, é para todos. É claro que aquele que se propõe a estudar a doutrina espírita, se iniciar nesses ensinamentos, que são luzes que nos trazem, que outras religiões não nos traz, né, tem uma responsabilidade maior, até porque a quem mais se dá, mais será cobrado, né, Lu? Então, eu acho assim, que vem muito bem a calhar agora, depois de todos os capítulos, né, que a gente estudou, o último capítulo de aceitação, então ele nos preparou. Vai nos preparando. Preparando. E agora ele vai dizer, olha só, esse deve ser o seu objetivo. Será? Aí vai ser importante que a gente faça reflexão do que a gente já está realmente colocando em prática na nossa vida, né? Disso que ele vai estar falando, sem cobranças, sem aquelas cobranças que machucam, mas de forma acolhedora, se esforçar para atingir tudo isso. Não é, Lu? Sim, pensar que a nossa grande missão na Terra é a nossa evolução. Exatamente. Né? Essa é a nossa maior missão, né, Conrado? Que a gente consiga, durante esse percurso aqui na Terra, nos melhorarmos, né? Sairmos melhor do que chegamos. Essa é a grande, pelo menos o meu grande objetivo. Então vamos começar, né? Vamos lá. Começa assim. Ruge na terra tormenta renovadora. O mundo social se assemelha à grande cidade hesitando nos fundamentos. Quer começar, Conrado, pensando o que ele está dizendo aqui? Vamos sim, Lu. Ele está falando de uma forma assim, não tão explícita, mas está falando, né, desse período de transformação que nós estamos vivendo, não é, Lu? Sim. E principalmente, e é tão atual, se a gente pensar na questão das transformações sociais que o vírus, né, o coronavírus trouxe para todos nós, nos forçou, né, Lu? Então, é natural, Lu, que no processo de mudança, nós ainda, como espíritos que necessitamos de algumas ferramentinhas pedagógicas, né, dolorosas, que nós nos acomodamos, né, é necessário esse processo, muitas vezes, como ele coloca, uma tormenta não é algo fácil de se passar, né, Lu? Vai doer, né? Vai gerar uma série de circunstâncias desagradáveis, mas que vai, de alguma forma, nos impulsionar para frente. Sim, eu vejo que ele está lembrando para nós estamos num momento de transformação planetária mesmo, né? De transição planetária, né?
E tudo isso não acontece de uma forma muito simples. Ele fala, essa é uma tormenta para a renovação. E engraçado que ele falou, olha, o mundo social, né, quer dizer, a sociedade em si, ela está vacilando, como a cidade nos seus fundamentos, está tudo vacilando, né? Esse hesitando aqui é vacila, é dúvida, então tem muita confusão, a gente está percebendo realmente muita confusão. E ele está colocando, né? Ele está só fazendo uma afirmação para nós, né? Vamos ver o que ele segue. Ele fala: o colapso de valores seculares da civilização, embora exprima ansiedade pelo que é novo, lembra a destruição de antigo cais, efetuada imprudentemente, sem construções que o substituam. Ele está mostrando para a gente outro ponto muito importante, né? Então, valores, né, Conrado? Valores é algo complicado, porque hoje, esse colapso que eu vejo dos valores é a falta de respeito. Se você olhar, não há respeito mais pelos idosos, não há respeito pai, filho para pais, né? Esses são valores que estão sendo corrompidos, né? Há muitos anos atrás, não precisava assinar um documento. Eles falavam assim, olha, um fio do bigode vale pela minha assinatura. Quer dizer, a minha palavra dada é uma palavra empenhada e não se volta atrás. Ele fala, esse colapso desses valores, isso acabou, né? Ele fala, apesar disso mostrar uma vontade muito grande da sociedade pelo que virá, pelo novo, fala, isso daí já foi. Eles vão arrumando apelido, né, Conrado? Agora parece que é tudo cringe, né? Então, essas coisas são cringe, né? Então, eu quero um novo. Ele fala, é tão avassalador o que está acontecendo, né? Ele fala que é a mesma coisa que você destruir um cais, né? Onde é o cais é um porto, né? Sem que antes tenha uma construção que o substitua, ou seja, arrebentou tudo. Arrebentou sem que haja uma estrutura que segure aquilo que vem de novo. Então, você não pode, né, desmontar tudo. Eu vou reformar minha casa, derruba tudo e vai morar onde? Né? Então, não tem outra casa, vou reformando cômodo por cômodo, né? Assim que a gente faz. Né? Você desaloja para um lado para arrumar aquele, né? E fala, não, e aí o que aconteceu? Nós estamos rompendo de uma vez todos os valores que sustentaram a civilização por milhares de anos, né? Sem que antes estivéssemos preparados para assumir algo novo. Esse preparado somos nós. Nós não estamos preparados para o novo e estamos querendo destruir aquilo que existia e que funcionava. Eu vi assim nessa frase. Exatamente, Lu. Lu, a nossa geração, e agora principalmente essa geração mais nova que está vindo, a gente... Isso, todas essas gerações aí que tá chegando, Y, Z, tudo. Essas gerações, inclusive a nossa, Lu, elas têm uma necessidade muito grande de renovação. A gente adora o que é novo, adora mudar, né? A gente busca isso o tempo todo, Lu, mas a gente faz isso de forma atropelada. Uhum. A gente não faz isso organizado, com planejamento, né? Então, Lu, é óbvio que se eu tenho um local um local de trabalho, um cais, onde o tempo todo está chegando, desembarcando, embarcando, e eu destruo aquilo lá sem antes ter um outro local para que esse processo não pare, né? Eu quebro para começar a fazer, eu vou estagnar por um período. Uma outra forma de entendê-lo, isso aí que ele está falando, é a gente pensar que nós precisamos criar fundamentos e valores dentro de nós para que a gente implemente coisas novas, renovações dentro de nós. Né? Eu preciso que o meu alicerce, a minha base esteja bem construída, bem apoiada. Quais são essas bases, Lu? Que a gente está sempre escutando, lendo aqui de Emmanuel, que martela para a gente o tempo todo. A gente precisa ser mais tolerante, precisamos ter mais entendimento, mais compreensão, paciência, empatia. Empatia. A gente precisa que todos esses valores estejam muito bem colocados e construídos dentro de nós para que
qualquer mudança que aconteça, ela se estabeleça em algo firme, algo Sim. concreto. E ela tenha sustentação, senão ela cai. Ah, Senão ela não se mantém, ela não é sustentável, Lu. A gente vai ser por um tempo, não vai conseguir colher os frutos adequados dessa renovação, os frutos apropriados, e nós desistimos. sim, fica vacilando. Nossa, é muito sério isso, né? É sempre muito sério essas colocações de Emmanuel, se a gente pensar, Conrado. Ele fala poeticamente, né? A gente tem que tirar o espírito da letra para tentar entender a mensagem dele, não é uma mensagem, é aquilo, né? Ouça quem tem ouvidos de ouvir, né? E veja quem tem olhos de ver. Você tem que ir atrás da interpretação, porque ela não está clara, né? Ela não está ali fácil. Os livros espíritas são assim, né? E isso É que eu para acho que pensar, tudo é feito para para pensar, cutucar, né? é para que você, a cada vez que leia, interprete de uma forma. Quanto mais você evolui, mais você expande sua consciência, melhor você entende Mais um aquilo que ele pouquinho quer a dizer. gente extrai, né, Lu? Isso, Das minhas exatamente. palavras. Aí ele continua assim, ó, a licença desafia o conceito de liberdade. A indisciplina procura nomear-se como sendo revisão de conduta. É a tempestade de transição englobando lutas gigantescas e necessárias. No entrechoque das paixões e das sombras, a missão espírita há de ser equilíbrio que sane a perturbação e luz que vença as trevas. Olha que legal, né? Ele foi dando alguns exemplos para gente, né? E aí ele vem mostrar onde está ali a missão. A missão está em ser o equilíbrio, em ser a luz, né? E é legal cada uma delas aqui. Não sei se a gente precisa comentar todas, né, Conrado? Está tão claro. Mas pensa, a licença desafia o conceito de liberdade, né? Você se lembrar, Paulo fala assim, ó, ele numa carta de Paulo, ele fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Então, liberdade é você saber que você pode fazer desde que não prejudique nem a você nem o outro, não é? E aí a licença fala a permissão, né? Então, hoje, tudo é permitido, tudo é permitido. Isso desafia, né? Ou seja, isso vai contra o conceito que nós temos de liberdade, que é uma liberdade com consciência, uma liberdade com responsabilidade, né? Não é simplesmente eu posso fazer e eu não quero nem saber os outros, dane-se os outros, né? Não é essa a, o correto, mas é o que vem acontecendo. É o que ele vem nos mostrando que vem acontecendo, né? Então, uma pessoa extremamente indisciplinada. Não, nós estamos agora revisando as condutas. Não precisa mais ser assim. Olha que engraçado, Conrado, né? Como a Sim. gente encontra justificativa para o errado. Lu, a sociedade, ela sempre foi muito reprimida, não é? Se a gente pensar na época dos nossos avós, até dos nossos pais, como que era uma educação familiar, as questões religiosas, sociais reprimiam muito, né? Mais rígidos, né? Sim, eram bastante reprimidos. E, obviamente, Lu, com a abertura de consciência, né? As pessoas estão buscando mais representatividade, estão buscando mais liberdade de se manifestar do jeito que elas querem, né? Então, o que Emmanuel está dizendo para a gente que, ok, realmente o caminho é esse, mas sem equilíbrio Não vai dar não vai certo. dar certo, não é? Eu não, é óbvio que não está correto reprimir, né, as minhas questões internas, a forma como eu quero me manifestar, mas também fazer o que eu quero de qualquer forma, sem respeitar, né, o limite do próximo, Lu, é desequilíbrio. É desequilíbrio de Sim. ambas as partes. Repressão e liberdade, e muita liberdade é desequilíbrio. Então a gente tem que buscar em tudo que a gente faz equilíbrio, Lu.
né? Se eu quero ter mais liberdade, me sentir uma pessoa com mais autonomia para fazer o que eu quero, ok, mas olhe para o seu próximo, olhe para a questão social, veja se você está impactando de alguma forma negativamente as pessoas que convivem com você, né? Sim, E aí, quando a gente passa a se preocupar dessa forma, a gente cria empatia, Lu, né? A perfeito. gente cria empatia e, obviamente, que eu vou respeitar o espaço de cada um, Sim, não é? É assim que tem acho que ser de toda forma, Lu, porque senão eu vou me perfeito. tornar indisciplinado, né? Querendo impor questões de indisciplinas, né? Como regra de conduta, como ele está falando, né? E isso vai gerar uma tempestade, uma Sim, turbulência, né? Gigantesca, né? E desnecessária. Obviamente que o espírita, colocado nesse contexto, né, mais esclarecido, né, porque se é alguém que busca estudar, a gente tem que entender que vai estar mais esclarecido, né, Lu? sim. E Das, colocar em prática, né? das questões espirituais. Então, é que nós devemos ser luz nesse momento. Imagina eu, que estudo faço um estudo aprofundado da doutrina espírita, né? E eu não respeito o meu próximo, Então, faz sentido, Lu? não Não faz faz. sentido. Então a gente tem que ser luz e a gente tem que ser equilíbrio nesse processo. É, ele fala, luz que vença as trevas, né, Conrado? Então, às vezes está naquela. Vamos pensar assim, ele fala em disciplina, né? Se nós chegamos levando repreensão, nós não vamos levar a luz, né? Não vamos levar a luz. Tem momentos, enquanto ele fala tempestade da transição, englobando tudo isso, Conrado, eu pensei assim, eu já ouvi isso de alguém, né? Quando você encontra alguém se afogando, você tem que socorrer e tirar do rio. Não adianta nesse momento você querer ensinar a nadar. Então, eu acho que o papel do espírita vem. Essa frase, acho que traduz muito para a gente. Porque quantas vezes a gente encontra alguém que está desesperado por algum problema, né? E nós vamos querer dar lição, explicar. Não, nessa hora a pessoa precisa do socorro, ela precisa da ajuda. Depois a gente pode esclarecer, né? Então, por isso, esse equilíbrio que nós precisamos saber trabalhar, né? Saber a hora de orientar, saber a hora de socorrer, né? E saber a hora de parar, né? Até de não interferir. Então, esse equilíbrio aí, né? E eu achei que essa frase poderia exemplificar algo mais simples. Ó, para isso, se trazes o coração alerta na obra criativa e restauradora, recorda que não se te pedem exibições de grandeza na ribalta da experiência. Olha, tá certo. Se a gente traz dentro de nós a obra criativa e restauradora, que eu tenho por mim é a obra de Kardec, né? Então, se nós pegarmos o Evangelho, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, que é onde o espírita busca todas as suas informações, a sua formação, nós vamos lembrar que Jesus disse que nós não precisávamos fazer palanque das coisas que nós estamos desenvolvendo. Então, ele fala, não precisa, não é pedido exibições de grandeza da experiência e falar, né? Ele, muito pelo contrário, né? É a que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, ou vice-versa, né? É auxiliar sem trombeta, né? Sem colocar no outdoor, sem colocar no Facebook, sem colocar em lugar nenhum. Simplesmente ajudar, né? Sim, Lu. E eu, assim, tá ficando claro como esse capítulo ele foi desenhado, né, Lu? No começo, o Emmanuel descreveu para nós a realidade que nós vivemos, a realidade Sim, social, não é? Ele colocou lá, ó, é assim, é desse é jeito que as assim, coisas estão, né? tá essa Vocês confusão mesmo. espíritas, não é? E aí agora ele fala, ó, vocês espíritas, mas como a gente falou no começo, não só os espíritas, todos, serve para todos, né? Mas vocês, primeiro passo nesse processo é não se sentirem melhor que Que ninguém, ninguém. né? Tudo bem, Exatamente. vocês têm
conhecimento, vocês estão sendo orientados da forma que tem que proceder, agir, estão trabalhando melhora de comportamento, e isso não faz de vocês melhor do que ninguém, né? E aí, obviamente, quando a gente entende isso, não vai existir manifestações públicas para se autopromover, né, Lu? Como acontece. Sim, Então, a gente sim. tem que entender que esse é um processo que vai envolver a todos, cada um no seu momento, né? E o fato de isso estar acontecendo antes com você ou aconteceu antes com o outro não faz com que você seja melhor. De Não, jeito nenhum. é só o momento de cada um. E ele sempre lembra, né? Lembrar que nós somos todos aprendizes aqui na mesma escola, matriculados. Não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Se tivesse, não estaria aqui. Então, somos Sim, todos sim. muito parecidos. Aí ele fala, ser a frase calmante que diminui a aflição ou o copo de água simples que alivia o tormento da sede. Né? É muito simples, né, Conrado? Ó, não vai alimentar, você não vai alimentar. Se existe algum problema, se alguém está com algum problema, você não vai lá e vai aumentar o problema, levando mais o seu. A pessoa fala, mas eu não estou bem, você pega e leva o seu também. Fala, ixi, mas você nem imagina o meu. Fala, não. Então, nesse momento, seja, né? Seja aquele que acalma, esse copo d'água aqui, né? Que alivia o tormento da sede, a necessidade que a pessoa tem naquele momento. Às vezes, o que ela precisa é falar. Então, esse copo d'água seja o ouvido, né? Que acalme a pessoa, que ela possa expressar, colocar suas dores para fora, né? É a empatia, né, Conrado? Me achei muito bonito esse Poxa, mas parágrafo olha aqui. que bonito que fica, né? Primeiro, não se sinta melhor que ninguém. Segundo, busque agir, atuar nas coisas simples. Você Nas não coisas. precisa criar uma superestrutura, uma Não, mega evento, não sei o quê, para você poder levar amparo e ajuda para ninguém, para alguma sim, pessoa. Você, em qualquer situação, a gente vai ter oportunidade da gente ser esse copo d'água, da gente ser o calmante, né? Como sim, muitas vezes nós precisamos também que sim, alguém nos escute, que alguém nos dê esse copo de água no momento de aflição que a gente esteja passando. Mas, Lu, é na simplicidade, é nas coisas é. simples da vida, né? Como você falou, apenas escutar alguém que está precisando desabafar é algo Nossa, decisivo ali, fundamental naquele momento da pessoa. Ela precisa precioso. disso, né? E você fazer esse papel, isso é caridade. Isso é caridade sem palanque, isso é caridade se colocando no seu lugar, isso é caridade sem nenhum esforço. Sim, De com uma, certeza. de uma forma natural e simples. É. E aí, por isso que ele coloca lá em cima, se a gente já traz no coração isso, Conrado, é fácil fazer. Você precisa primeiro ter isso no seu coração, ter essa Sim. consciência, né, de que você pode fazer de uma forma muito simples auxiliar as pessoas e ser auxiliado também de uma forma muito simples. Aí ele começa a colocar, ele elenca aqui alguns problemas, né? Ó. Inumeráveis são as lágrimas, não as aumente. Enormes são os males, não os agraves. Problemas enxameiam em toda parte, não os compliques. Sofrimentos abarrotam caminhos, não lhes alargues a extensão. Conflitos obscurecem a vida em todos os setores, não os estendas. Ou seja, ele fala para nós, a gente pode ser, como é que é? A luz do mundo, o sal da terra. Você não precisa ir lá para complicar nada, né? Muito pelo contrário. Ele fala, olha, se você, eu vou falar do segundo, estão tantos aqui, né? Problemas enxameiam em toda parte, não os compliques. Né? Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um problema e ela, Conrado, não consegue sair do problema. Ela começa a aumentar o problema dela e do outro ainda. E aí ela começa a atingir outras pessoas. Então, não seja parte do problema, como você sempre fala, seja parte da solução. Problemas existem, eu tenho muito isso comigo, problemas existem para serem solucionados.
Não é para a gente sentar e chorar do lado do problema, é para a gente tentar solucionar, né? É, às vezes a gente vê tanto sofrimento pelo mundo, né? A gente vê pessoas com todos os tipos de sofrimento. Ele fala, não alargues a extensão, ou seja, não precisa divulgar. Eu pensei nisso aqui, Conrado, na hora que eu estava lendo, as pessoas que vão e divulgam, e postam as fotos de gente em sofrimento, não é? E vai multiplicando, isso vai para grupo de WhatsApp, isso vai para rede social. Para que nós vamos fazer isso? Nós estamos aumentando a extensão do problema, chegando a outras pessoas, né? E fala para a gente não estender conflito, ou seja, todas as situações que nós estivemos, né? Que a gente possa ser instrumento de paz, que a gente possa ser instrumento de luz. E vamos falar que não é em todas as situações que isso é fácil de fazer, porque nós ainda temos dentro de nós muitos defeitos, muitos vícios, somos imperfeitos ainda. Ele fala, a gente precisa começar a cultivar isso dentro do nosso coração para a gente conseguir colocar isso em prática, né? Vou deixar você falar um pouquinho, Conrado. Tem um monte de coisa que eu quero falar. Ô, Lu, olha, me marcou muito um detalhezinho nessa relação, né, De de problema. posturas, né, de comportamento que ele coloca aqui pra gente. Emmanuel não diz para nós o seguinte, olha, se existe algum problema, resolva. Ele está dizendo, só não complique. Já Não é complica. uma enorme ajuda, né? Verdade. Se alguém está chorando, não faça ela chorar mais. Se os males são muitos, não piore, né? Então, Lu, só o fato de nós não sermos potencializadores desses sofrimentos, dessas dificuldades, já é meio caminho andado, já é até Sim, mais de meio caminho andado, né? Na sim. atual conjuntura de problemas que nós enfrentamos, Lu, só o fato da gente não piorar as coisas já tá bom. E nós temos, parece que a mão certa, assim, para piorar. A gente Vai adora piorar, piorar. já tá ruim, Lu, não é? Sim, Então, é só a gente parar e pensar nas situações da vida. Né? Se a gente pensar, por exemplo, no momento de um acidente, né? Se alguém se acidenta e nós estamos ali, nós nos desesperamos. O desespero do acidentado, mais o meu desespero é dois desesperos. não ajuda em nada. É duas pessoas para serem ajudadas, né, Lu? E eu não vou estar colaborando em nada. Então, por isso que Emmanuel fala para nós de equilíbrio, né? Se a gente traz no coração já tudo isso, né, Lu? Que a gente Uhum. coloque em prática, que a gente seja luz nesses momentos. Não precisa resolver, é óbvio que problemas têm que ser resolvidos, mas Sim, só o fato da gente não aumentar esse problema já tá já é bom demais, né? Porque é uma sim, energia, tudo é energia, Lu. tudo. Quanto mais energia eu coloco, mais combustível eu coloco, mais lenha na fogueira, maior é o fogo. Sim. Bem em conflito isso, né, Conrado? Às vezes Sim, você vê duas, três pessoas que estão vivenciando conflitos, né? E aí você, ao invés de não posso fazer nada, não consigo fazer nada, fica quieto, né? Pelo menos você já fez um grande favor, do que ficar alimentando o conflito com mais informações, leva uma informação para um, leva informação para outro, e aí você cria uma rede muito pior de sentimentos, de tristeza, de revolta, né? Vai piorar, né? Então, o que a gente precisa, volta lá em cima, né? Olha, o copo d'água, né? Então, seja pelo menos um copo d'água para aliviar o tormento de todo mundo. E eu gostei muito da sua colocação, viu, Conrado? Não precisa solucionar, é só não complicar. É só você não ser um fator para piorar a situação, porque todas elas são de calamidade, né? Imagina, uma pessoa está chorando, está com um problema, e você vai lá e começa a contar uma situação pior, chora os dois, né? E aí a energia vai ficar de que jeito, né? Então ele fala, a Lu, nossa missão não é essa. tantas situações banais no nosso dia a dia. Imagina que alguém
chega para você e diz, olha, você ficou sabendo o que fulano fez? Nossa, que coisa feia. Aí você fala, realmente, isso é um absurdo, né? Eu fiquei mesmo sabendo. Lu, até nisso a gente adora aumentar o problema. Até para falar mal Sim. dos outros, a gente contribui aumentando o problema, né, Lu? Uma notícia, uma notícia jornalística, algo que você recebe, compartilhou nas redes sociais. Hoje é tão fácil disseminar, Nossa, né? não, Qualquer coisa, e eu repito, tudo é energia, porque quando nós tomamos contato com alguma informação, impacta emocionalmente na gente. Cada um da sim, sua forma, mas existe um impacto, não é? E aí, na medida que eu compartilho, eu distribuo isso, eu estou sendo o quê? Um catalisador, estou potencializando. Ao especializando. contrário do que Emmanuel fala. Emmanuel fala o seguinte, olha, não seja Sim. esse fator que dissemina o problema. Só o fato de chegou em você, leia, analise, tire suas conclusões, ok. É o suficiente. Então, nós temos tantas ferramentas hoje a nosso favor, disponível, que a gente pode usar para o bem ou para o mal, né? A internet é um caso delas, né, Conrado? Que a gente devagar está descobrindo uma forma de usar para o bem. Mas ela já foi usada muito para agravar, para aumentar, para complicar, né? Para estender sofrimento de diferentes formas, né? Há alguns anos atrás, para que você pudesse passar uma fofoca, vamos dizer, né? Um caos de um para o outro, a vizinha subia no banquinho e falava no muro com a outra vizinha, né? E ficava só entre as duas ali. Ou no máximo na rodinha que estava varrendo a calçada. Hoje é com um clique, né? 500 pessoas ficam sabendo ao mesmo tempo. Então, nós estamos com algumas ferramentas na mão que complicam muito se a gente não souber usar. E aí, para mim, está a grande importância, como nós falamos atrás, e você bateu muito, do equilíbrio, de Isso, saber perfeito. ter discernimento das coisas, né? Porque às vezes, Conrado, olha, mesmo em grupos, né, que a gente participa de rede social, né? Então, às vezes chega uma mensagem extremamente importante no grupo que todos precisam ter acesso a ela. É como se a gente precisasse mandar uma carta para cada um ler, porque aquilo é extremamente importante. E aí você percebe que outras pessoas começam a colocar piadinha, um monte de figurinha. Então você perde completamente, né, a função que teria aquela comunicação. Aquela pessoa que precisava ter contato com a comunicação não tem, porque já tem 500 outras bobagens no caminho. Então, nós podemos, né, aqui nessa colocação do não aqui, né, que você falou, para mim foi perfeito. A gente precisa ter discernimento, ter equilíbrio naquilo que nós estamos fazendo, porque às vezes ao invés de estarmos auxiliando o que nós precisaríamos estar auxiliando, nós estamos atrapalhando. Então, só não atrapalhar já é um grande passo. Tenha discernimento, fala, nossa, mas se eu colocar tudo isso aqui agora, as pessoas não vão ter contato com aquilo que era importante. Então, o equilíbrio, o discernimento, é o que ele está falando para nós o tempo todo, para a gente conseguir vencer as trevas ou os problemas que nos afligem, né, e que aflige a humanidade toda nesse momento, né? Sim, Lu. E tudo que a gente tem, Lu, todas as ferramentas que estão à nossa disposição, desde aquelas mais rudimentares, elas têm uma utilidade boa, mas também pode ser utilizada de uma forma ruim. É óbvio que uma pedra, ela pode servir como apoio de alguma coisa, ela pode ter utilidade boa para a gente, mas eu posso usar ela tacando na cabeça do Sim, vizinho, por exemplo, né, e machucar. Então, eu tenho a mesma ferramenta servindo para finalidades diferentes. E quando o Emmanuel coloca no começo do capítulo da renovação que está acontecendo na nossa sociedade, principalmente renovações tecnológicas, como uhum. a chegada desses meios de comunicação que facilitaram demais, o WhatsApp, as redes sociais. Eu mando uma Telegram, mensagem um num monte de coisa. grupo, eu atinjo instantaneamente mais de 100 pessoas, Lu, Sim, não é? Então, essa ferramenta que tem um potencial enorme de melhoria das condições
né, de toda uma sociedade, vai trazer benefícios enormes, ela pode sim ser sendo utilizada de forma desequilibrada, Nossa, promover o prejudicando. mal, Lu, não é? Então, o Sim, WhatsApp, por exemplo, ele é uma ferramenta muito valiosa para quem propaga sabe usar. informações. E se a gente pensar, uma informação pode estar equivocada e que pode prejudicar a imagem de alguém, tipo uma fake news, alguma coisa, é muito Pensei sério, nelas. né? Então, a gente, para qualquer coisa, Lu, toda inovação que chega à mão dos usuários comuns, se esse usuário não tiver maturidade, ele vai utilizar de forma desequilibrada e não Sim, vai trazer prejuízos a ele e a outras pessoas. Então, a gente precisa amadurecer, né, para sim. aprender a utilizar todas essas ferramentas que estão sendo disponibilizadas para a gente para o bem e para algo construtivo. Essa disseminação de fake news, né? As pessoas não leem direito, não vão atrás. E normalmente essas fake news trazem assim um sofrimento, um mal, alguma coisa muito ruim, né? E aí 1.000 pessoas têm acesso àquilo, 1.000 pessoas nervosas, preocupadas. Gente, não é nem verdade aquilo. Então a gente tem que ter muito discernimento. E se for verdade, a gente tem que pensar, Vale a pena? isso, Lu, o que eu vou estar construindo, encaminhando essa mensagem, disparando essa mensagem para mais pessoas? É produtivo? Vale a pena? Vai ajudar? A gente tem que se embasar em algumas outras questões para ver também se vale a pena. Eu sempre penso, Conrado, né? É aquela notícia que eu te falo do Covid, que toda noite, todos os horários, a gente uma chuva dessas informações, né? Então tem um número assustador de pessoas que já se contaminaram, mas assustador, né? E aí tem um outro número também assustador de pessoas que desencarnaram por conta do Covid. Mas se você focar ao contrário, não é que a gente está tentando mascarar, é que nós não estamos estendendo o problema, não estamos complicando, não estamos alargando a extensão do sofrimento das pessoas, porque está todo mundo sofrendo. Né? Eu falo para você, olha, 900, vamos falar assim, 900 mil pessoas contraíram a doença. Né? É um jeito. Eu não falo isso para você. Mas eu falo assim, ó, 5.000 pessoas faleceram hoje. Tá, mas foram 900 mil que contraíram, 5.000 desencarnaram. Faça as contas e fale o contrário. Fala, 900 mil pessoas contraíram e dessas pessoas, tantas pessoas recuperaram. Então, nós não estamos mentindo, mas nós não estamos alimentando o desespero. Isso que eu falo. Até sendo verdade, precisa ponderar até que ponto nós vamos contribuir com o equilíbrio das pessoas. Gente, hoje as pessoas estão vivendo um desequilíbrio emocional muito grande. Síndromes do pânico, depressão. Então, um horror. Então, até que ponto vale a pena eu provocar mais aflição nas pessoas, mais desespero nas pessoas? E essa é a nossa função. Acho que isso a gente tem que ter clareza, né, de pensamento. Até que ponto vale? Até onde vale a pena, né? Perfeito, Lu. Lembrando que toda pedra que você atira vai voltar para você. Se ela não volta agora, ela volta depois. Então, só para se proteger, melhor a gente já pensar em não passar para frente as notícias. Já pode pôr o capacete na cabeça, vai tomar pedrada Então, também. vamos pensar assim, para nos proteger, melhor eu não ficar complicando a vida de ninguém. Isso, Lu. Ele fala, muitas vezes, perante as dificuldades dos tempos novos, solicitas aviso e rumo do plano superior para o seguro desdobramento dos deveres que te cumpre desempenhar. Ai, quem nunca, Conrado? Ah, claro, Eu Lu. todo dia peço, eu Sim. todo dia peço, né? A gente pede socorro, pede auxílio. O que eu posso fazer, né? Como que eu vou agir, né? Dos deveres que te cumpre desempenhar. Então, a gente sempre pede mesmo um socorro, né? E, sem dúvida, os poderes da vida maior não te recusarão esclarecimento e roteiro. A gente nunca fica sem resposta, né? Entretanto, é justo ponderar que, se esperamos pelas forças divinas,
as forças divinas igualmente esperam por nós. Nossa, Nossa, Conrado, eu preciso parar aqui. é, Porque, foi porque perfeito, hein? se Bravo. nós estamos falando tudo isso aqui, é óbvio, né? É óbvio que Deus, a espiritualidade superior, está esperando que a gente contribua, dessa forma que a gente estava comentando aqui agora, né? A gente pede para não sofrer, ou então como resolver um problema, ou como suportar uma dor, a gente sempre pede isso, né? Como suportar, como eu posso vivenciar esse momento de uma forma melhor, pede força, pede coragem, né? Então, eles estão pedindo para a gente também que façamos a nossa parte, dessa forma que está colocada aqui nesse livro, né? Então, não, se a gente pode, vamos ajudar a diminuir a aflição das pessoas, vamos aliviar as pessoas, não vamos complicar, eles estão esperando isso da gente. Legal como nós não estamos barganhando nada, mas nós estamos colocando assim, com clareza, que eles também esperam de nós. A gente acha que é um poço sem fim, né? Você pede, 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 pede. Não é assim? Ô, Lu, e é óbvio que a gente se acomoda, né? Nesse hábito de pedir proteção, pedir orientação, direcionamento. É muito Sim, cômodo para a gente. E é um ponto de vista que até então eu não tinha me atinado, Lu, né? A gente está o tempo todo realmente pedindo socorro. Mas e aí, como será qual a expectativa que eles criam em cima da gente, né? sim. A gente precisa fazer a nossa parte. Se eu preciso de alguma coisa, eu preciso de esclarecimento, eu preciso de boa vontade, eu preciso exercitar valores dentro de mim, né, que só eu posso fazer. Nenhum Sim. mentor, nenhum espírito de luz, nem sua mãe, seu pai, ninguém pode fazer. Sou eu que tenho que fazer por mim, né? Se eu preciso ser mais humilde nas minhas atitudes, ninguém pode fazer isso por mim. Eu Sim. tenho que ser humilde. É isso que eles esperam da gente, que a gente faça a nossa parte. Óbvio, Lu, que na medida daquilo que a gente é É capaz de capaz, entregar, né? né? Porque nós não somos prontos longe disso, a gente está cheio de imperfeições. Mas o Cheio de espírito imperfeição. de boa vontade, né? Como já falamos muito, né? Em outros Bom ânimo, né? é fundamental, Lu. Eu preciso estar imbuído desse sentimento de querer acertar, de querer fazer o bem, né, de melhorar os meus comportamentos, entender que não é só o meu vizinho que tem defeito, eu também tenho. E eu tenho que olhar menos para os defeitos do vizinho, olhar mais para os meus defeitos, Lu. Então, esse é o mínimo que se espera. E que, no fundo, no nosso dia a dia, na inconsciência, na falta de lucidez que a gente leva no nosso dia, a gente se esquece disso, Esquece. não é? E a gente vai levando a vida empurrando com a barriga. Eu acho que é por isso que ele colocou missão espírita. Quer dizer, você já abriu sua consciência, assim, você já expandiu, você já tem consciência de quem você é, qual o seu papel aqui, você já entendeu a vida ou a sequência da vida? Você já tem clareza de tudo isso? Você já está trazendo no seu coração tudo aquilo que Jesus trouxe e nos exemplificou? Já. Ele fala assim, então, você já tem tudo isso? Tem. Você se lembra sempre de pedir socorro, de pedir ajuda? Sim. Então, olha, nós também, do lado de cá, estamos esperando que vocês façam alguma coisa, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele que já sabe, ele é responsável pelos atos errados, incorretos que ele faz, pelas ações impensadas. Eu acho que ele está abrindo assim para nós. Olha, tem uma sequência. Você está nesse ponto? Então, nesse ponto, pare, pense e haja de uma forma diferente. Eu acho que um puxão de orelha. Ele termina assim, ó, saibamos, consequentemente, prestigiá-las e acolhê-las em nossa área de trabalho e de ideal, estimulando a sementeira da paz e fortalecendo o serviço de elevação. Conrado,
nós somos trabalhadores da última hora. Então, é justamente isso que é esperado de nós, né? De todos aqueles que se dispõem, né, a seguir os passos do mestre. E se a gente ainda não chegou no nível dele de poder resolver um conflito, resolver um problema, que pelo menos a gente apazigue, que pelo menos a gente diminua, né, o problema, diminua a aflição, né? É isso que eles estão esperando por nós, né? Fala assim, ó, você pede, você recebe as orientações, e a gente recebe orientação. E fala, então, se você recebe orientação na forma de intuição, na forma de um amigo que às vezes traz uma informação para você, olha o que ele fala, prestigia essas orientações, essas informações, acolhe isso no seu coração e coloca isso no seu dia a dia, né? Então, de que jeito que você coloca? Ah, na sua sementeira da paz, né? E isso vai fortalecer a sua grande missão, que sem querer eu falei no começo, que a minha missão era passar por aqui e sair daqui melhor do que eu cheguei. Então, fortalecer o nosso serviço de nos elevarmos espiritualmente, que a gente possa nos melhorar, né? E não adquirir mais débitos do que nós já temos. Sim, Lu. E pegando o gancho do título do capítulo, Missão Espírita, né, Lu? Eles colocam aqui no finalzinho pra gente, olha, duas missões, que a gente seja sementeira da paz, né? Essa é uma missão. E a gente entregue algo de elevado, né? Que a gente, tudo que a gente faça, que ele coloca como serviço, mas é tudo que a gente faz que seja de elevação moral. E ele coloca aqui em cima também, Lu, equilíbrio, né? E luz. Que equilíbrio e luz. Seja equilíbrio, que o espírita deve buscar equilíbrio e luz. Lu, a questão aqui não é se você tem muito para entregar, se você tem pouco. Seja lá o que você tiver já de patrimônio moral conquistado, interiorizado, que é seu, já coloque em prática. Porque o pouco pode ser muito na medida que você exemplifica, né? Se eu tenho, mas eu tenho muito, mas eu não exemplifico isso, não faço nada. Não refletiu nada positivamente. Então, não importa, se eu posso ser um pouquinho de paz, que eu seja esse pouquinho de paz. Eu não preciso ser um espírito de luz, porque eu não sou. Mas se eu sou um pouquinho de paz, que eu seja esse pouquinho de paz. Se eu posso entregar algo que vai auxiliar, que vai colaborar, que vai trazer conforto para alguém, que vai trazer paz para alguém, que eu faça pouquinho, mas que eu faça, Lu. Exatamente. Exatamente. Que a gente dê aquilo que a gente tem para dar, né, Conrado? Mas que seja para o bem, né? Para o bem, do jeito que a gente é capaz de fazer. Eu estou aqui, assim, boquiaberta com esse capítulo, Conrado. Boquiaberta com ele. Lu, é uma questão de responsabilidade. Porque a gente tá aqui estudando tudo isso. Sim. Se eu estudo, entra e fala aqui, olha a responsabilidade, nós estamos aqui falando numa plataforma online, onde outras pessoas podem acessar, né? Eu tô aqui falando, entra por esse ouvido, sai por esse. Então. Olha o meu papel, né? O Exato. perigo de estar aqui falando e não colocar em prática. Então é importante que a gente realmente exemplifique a nossa vida. Então, o maior desafio, o primeiro passo sempre é o estudo, a aquisição de conhecimento. O conhecimento, Lu, ele gera movimento interno dentro da gente. Esse movimento que é falar assim, nossa, é isso, então isso eu quero para mim. Não é? Então eu vou atrás, eu gero esse movimento, eu vou realizar, vou trabalhar para conquistar isso, e esse movimento gera transformação. Com certeza. Eu estou querendo na minha vida. Então, agora, mais difícil é colocar em prática. Né? Mas é onde a gente deve se esforçar, colocar tudo que a gente tem.
Porque eu ia te falar o seguinte, né? Ele coloca ali, se a gente já tem isso dentro do coração, baseado nas obras, né? Ele fala quantas pessoas que nós conhecemos, que às vezes tem toda a obra inteira, conhece tudo, passagem por passagem, todos os livros, entende? Mas não consegue ali, olha, não complicar um problema. Ou não consegue não agravar um conflito ali, estender um conflito. Então, não é só o Dificilmente, Lu. conhecimento. E a gente tem que trago assim para mim, não é só o conhecimento que nos faz, né? É exatamente o que você falou, é a realização, é a colocar em prática aquilo que você tem como ideal, aquilo que você entende como certo. E é isso que a espiritualidade toda espera de nós, que a gente, ao absorver aquilo que está ali, as orientações, que a gente faça como Jesus, que a gente exemplifique, que a gente realize. Essa é a nossa missão. Não é só estudar. O estudo é extremamente importante, que está lá, amai-vos e instruí-vos, mas nós precisamos colocar em prática, senão vai ficar perdido, não vale nada. Eu estudo, mas aí não sou capaz de tolerar as diferenças. Eu não sou capaz de aceitar alguém que pensa diferente de mim. Sim. Entende, Lu? Então, não adianta você ter toda essa bagagem intelectual Sim. sem amor, Lu. Esse é o Exatamente, não ponto. vale nada. A gente precisa dessa amorosidade, né? Que aí facilita com que a gente exemplifique na nossa vida, Lu. Eu lembrei da fala de João, né? Foi de João, né? Ou de Paulo, agora eu já confundi. Se eu falasse a língua dos homens, Paulo. é Paulo, né? Poderia falar a língua de todos os homens, né? De todas as línguas, mas se não tivesse amor, não falaria nada, né? Não vale nada. Exatamente. Então, tem muita coisa importante nesse capítulo que é bom a gente ler de novo, refletir novamente, cada um tirar as suas conclusões, mas o mais importante é que a gente consiga, se não ajudar, não atrapalhar. E se a gente puder, né, aliviar sempre as dores e os tormentos das pessoas, né, que a gente possa fazer isso, né, Conrado? Sim, Lu. E que legal, Lu. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até o finalzinho, teve paciência aqui de escutar esses dois que falam mais que a boca. Né? A gente espera que, de alguma forma, tenha ajudado, né? Porque para nós, sim, é muito importante. Isso para nós é aprendizado. Nós estamos estudando junto. Ninguém aqui está pronto, como a gente sempre fala. Temos as nossas dificuldades, nossos defeitos, nossos enfrentamentos. Então estamos aprendendo junto. Então a gente fica muito feliz. Você que esteve aqui com a gente, se puder, deixa aí um recadinho, algo que de construtivo para a gente, né? Que a gente vai gostar de ler, a gente vai estar respondendo para vocês. Se tiver alguma pergunta, algo que não concorda, também deixa anotado lá, que vai ser muito bom para a gente. Com né? certeza. Então, agradecendo a companhia do Conrado, eu agradeço a proteção do Mestre Jesus, que nos envolveu o tempo todo com seu amor, né? Com seu carinho. Ele nos abençoe e nos guarde. Que assim seja, Conrado. Assim até seja, a próxima. Lu. Muito obrigado, Lu. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.